Hoje vamos falar de um tema que é muito importante, que são as empresas familiares. Então, dentro do nosso curso de empreendedorismo, as empresas familiares, elas constituem, um tipo particular de empresa que gera muito emprego, muita renda, geração de impostos, e por isso ela faz parte, dos nossos estudos aqui nesse curso de empreendedorismo. Então, a empresa familiar, a gente pode pensar o fundador, aquela pessoa que há décadas atrás abriu aquela empresa, e ele vai aos poucos passar o bastão para os filhos, depois passarão para os netos, e aí se a empresa lograr êxito, ela pode continuar viva durante várias gerações. Ou então, em alguns casos, ela pode ser revendida, ela pode ser vendida para outras famílias ou outros grupos que têm interesse naquele negócio. Então, o fundador de uma empresa, lembrando que a gente usa como roteiro, como base o livro do Long Neck, Administração de Pequenas Empresas, mas também eu utilizo outras referências. Então, o fundador de uma empresa familiar, frequentemente ele tem o interesse de passá-la para um filho ou uma filha. Então, é meio que natural. Ele criou aquela empresa. Lembre que ele é aquele empreendedor raiz, é aquele que abriu o negócio há muito tempo atrás, mas é natural que com o passar do tempo ele acabe colocando os filhos para trabalhar com ele, e depois ele vai aos poucos passando a condução da empresa para os filhos. E aí depois os filhos farão isso também com os netos, com os filhos dele. Então, como resultado, a propriedade, aquela empresa familiar, ela pode permanecer com a família durante 2, 3 ou mais gerações. Os membros mais novos de tais famílias frequentemente têm a oportunidade de entrar para a empresa com a expectativa de algum dia assumir sua liderança. E é engraçado isso, pessoal, porque eu trabalhei em algumas empresas e eu me recordo que uma que eu trabalhei antes de entrar na universidade, antes de fazer o curso de administração na UFV, essa empresa era uma empresa familiar, mas tinha apenas o dono, o dono era o que conduzia a empresa e não tinha nenhum filho, nenhum parente que trabalhava com ele. O gerente era contratado, os outros funcionários também, Então, digamos assim, era uma empresa familiar que eu trabalhei, mas que não me passava muito essa característica de empresa familiar, justamente porque era apenas o dono que estava ali, Mas depois, durante a universidade, eu trabalhei, o meu curso de administração era noturno, e eu trabalhei numa empresa durante o dia, familiar também, concorrente daquela que eu tinha trabalhado antes da universidade, e aí sim eu percebi como que ficou mais palpável a ideia da empresa familiar, porque o fundador tinha recém passado para o casal de filhos, a condução da empresa, e existiam outros parentes que trabalhavam ali. Então, basicamente, a gente poderia dividir as pessoas dentro daquela empresa entre o pessoal da família e os demais empregados. E aí tu percebia como que existiam as regalias, as pessoas da família não tinham horário quase para chegar, tinham muito mais liberdade, porque realmente eram donos. E para mim isso chamou muita atenção, porque eu fazia o curso de administração à noite, e eu via muitas dessas características na empresa que eu trabalhei. Eu até brinco que foi um laboratório para mim. Então, os membros mais novos de tais famílias, eles têm essa expectativa de entrar na empresa, e um dia assumir postos de liderança nessa empresa. Depois que eu me formei, eu fui fazer mestrado, eu saí dessa empresa,
Hoje os netos do fundador, né, já estão trabalhando na empresa, então apareceram mais pessoas da família, e é claro que tem muito a ver com a confiança também, né? A confiança de que aquelas pessoas da família terão um cuidado maior com a condução dos processos do que aqueles que não fazem parte. Talvez fique também aquele sentimento de que quem é da família vai ficar até a hora que o barco está afundando, se estiver afundando, né? E quem não é da família pode, a qualquer proposta boa, se retirar da empresa. Que é também muito comum, né? Por exemplo, eu trabalhei 5 anos na empresa, mas no momento que surgiu para mim a oportunidade, né, de fazer um mestrado com bolsa, então eu abandonei, sem dúvida nenhuma, sem pensar 2 vezes, né, abandonei a empresa familiar para me dedicar ao mestrado, depois ao doutorado. Então é bem compreensível esse pensamento. A empresa familiar, né, costuma as pessoas fazerem reuniões estratégicas, né, definindo os caminhos da empresa. Então uma decisão inteligente a respeito desse tipo de trajetória empresarial deve ser baseada na certa compreensão da dinâmica de negócio da família. Desculpa. Então, como que a empresa vai estruturar os seus negócios, né, a expansão de filiais, quem vai ser colocado como um gerente de uma loja. Então, muitas vezes, eles vão se reunir entre eles, né, entre os familiares, para tomar algumas decisões. E o que seria, então, uma empresa familiar? Né? A gente vê os quadros, vê as pessoas, né, da família, né? Então, falar de uma empresa familiar é tornar implícita a propriedade ou outro envolvimento de 2 ou mais membros de uma família no funcionamento dessa empresa. Então, a empresa familiar é aquela empresa na qual os donos são membros de uma família, né? Então, eles podem até carregar um pouco da paixão da família para dentro do negócio, né? A gente vê uma série de empresas familiares que tem muito isso da paixão do fundador ou das famílias, né, com aquele negócio. Então, por exemplo, uma vinícola, né, uma empresa vai fazer vinhos, né, então o vinho com a marca lá daquela família, por exemplo, italiana, né, então carrega muito do sentimento da família para os produtos e para a própria cultura da empresa. Então a natureza e a extensão desse envolvimento vão variar. Em algumas empresas, os membros da família podem trabalhar em tempo integral ou parcial. Então, como eu tinha falado, né, nessa empresa, alguns membros da família tinham um trabalho parcial, né, não trabalhavam no sábado. Então, depende muito, né, e não necessariamente é algo errado que eu estou falando, né, mas depende muito da importância daquele membro da família, se ele pode ter um horário mais reduzido ou ele deva ter um horário integral. Então, por exemplo, em um pequeno restaurante, o empreendedor pode trabalhar como recepcionista e gerente, a esposa fazer a contabilidade e os filhos podem trabalhar na cozinha ou servindo. Isso é muito comum, né, gente? É muito comum, principalmente no início do negócio, em que o empreendedor tenha que fazer uma série de atividades e ele vai colocar a esposa, os filhos para fazer esse serviço. Um outro aspecto também que eu vejo, por exemplo, na minha cidade, é o funcionamento do comércio nos domingos. Então vocês sabem, né, que pelo menos um dia de folga semanal deve ser concedido aos empregados. Geralmente, usualmente, esse dia de folga preferencialmente ao domingo. Então, em muitos casos, eu vejo aqui, tem uma mercearia, um mercadinho, né, próximo de casa, eles abrem no domingo, mas no domingo é a folga dos funcionários.
Então quem atua na linha de frente no domingo é a família. A família pode trabalhar todos os dias, né? Os funcionários não. Então a família pode trabalhar todos os dias. Aí no domingo tu vai encontrar o dono, né, no caixa, os funcionários, os outros membros da família estão ali fazendo reposição de estoque, né? Então no domingo é o dia de maior trabalho para a família, tá? Então isso é bem comum também. Sobreposição entre família e negócios. Então a empresa familiar compõe-se de uma família e uma empresa, né? Então a empresa familiar é ao mesmo tempo uma empresa, mas também uma família que está ali. Embora sejam instituições familiares, cada uma com seus membros, metas e valores, são levadas a uma condição de superposição nos negócios, né? Então, até que ponto os valores da família, a forma de pensar da família vai influenciar os rumos daquela empresa, né? Então, as famílias e negócios, elas existem por duas razões fundamentais. Isso eu queria que vocês aí prestassem atenção, né? Quando a gente pensa a família, ela está ligada ao cuidado, ao sustento dos membros da família, né? Então, tudo que a gente conhece das nossas famílias, né? Então, o cuidado que um membro tem com o outro, né? Que o pai tem com o filho, que a mãe tem com o marido, né? Que o marido tem com a esposa. Então, todo esse cuidado e também a necessidade de prover o sustento, né? Olha, a gente precisa ganhar dinheiro para mantermos a nossa família. Quando a gente pensa os negócios, aí eles já vão ser voltados o quê? Para a produção, para a distribuição dos bens ou serviços, para a geração de lucro, né? Então são situações diferentes. Família, cuidado e sustento dos membros, né? E todo o amor envolvido entre eles, e negócios, produção, distribuição, vendas, lucros, né? Então são outros valores. O objetivo da família é o máximo desenvolvimento de cada membro, né? Então, independente das limitações em habilidades e do oferecimento de oportunidades e recompensas iguais para cada membro. Então, uma coisa muito comum, né, nas grandes empresas familiares é que os filhos são mandados para estudar em grandes universidades, às vezes até fora do país, porque o empreendedor está pensando o seguinte: olha, tenho que dar a melhor educação possível para o meu filho, para que ele aprenda o máximo, para que ele saiba inglês, para que ele tenha uma baita experiência acadêmica, para que ele possa voltar e comece a ingressar nas fileiras da nossa empresa familiar. Então, basicamente é isso, né? É uma conjugação dos dois elementos, né? Uma família, que é o aperfeiçoamento individual do filho, né? E o outro, o interesse que ele entre para a empresa, né, após ter essa experiência. Então, o objetivo dos negócios é a lucratividade e a sua sobrevivência. Há a possibilidade de harmonia ou conflito entre esses objetivos, mas é óbvio que não são idênticos. A curto prazo, o que é melhor para a família pode não ser o melhor para a empresa. E aí a gente vai ver um fator, que eu já comentei na unidade 1, que é aquele interesse do filho nos negócios da família. Ele pode ter interesse, pode se dedicar, pode estudar, pode voltar e se tornar um excelente administrador da empresa, ou ele pode ter outros interesses, né? Imaginem que aquele filho ele não quer administrar uma empresa de alimentos da família, por exemplo, ele quer ser músico, né? Então ele quer estudar para aquilo e ele tem uma certa necessidade de distância das atividades da família. Isso pode ser algo entendido, né, por todos da família, ou pode ser algo que vai gerar conflitos internos na família, ok? Bem, então é isso, essa primeira parte eu queria falar sobre esses elementos gerais das empresas familiares.
Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Tem aqui os ricardo.literatura e o Administração Verde no Instagram. Também no nosso site, o Administração Verde, lá tem um e-mail, tá? Vocês podem mandar, ou qualquer coisa, o e-mail é adm.ricardoribeiroalves@gmail.com. Então, qualquer dúvida, né, se alguma coisa não ficou claro, por favor, entre em contato, ou então coloque nos comentários aqui no YouTube. Conheçam também as nossas redes sociais e os nossos livros. Na próxima aula, a gente segue esse assunto das empresas familiares. Até a próxima!